Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa começámos a olhar para este livro e temos visto realmente que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Neste início deste livro, nós vimos como Ana orava a Deus e, de alguma forma, Deus respondeu à oração desta mulher. Ela era uma mulher que era estéril, não tinha filhos, e ela clamou a Deus para que Deus lhe desse um filho. E Deus ouviu o seu clamor, e Deus assim edificou um reino completamente novo através do filho desta mulher. Podemos dizer assim que Deus utilizou esta oração desta mulher, uma oração sincera, uma oração feita com fé, uma oração feita com dedicação para pegar nesta criança que nasceu e torná-la num líder poderoso para aquela nação, para que a nação pudesse começar a ver mudanças significativas. Nós vamos encontrar então aqui aquilo que Deus queria fazer na nação de Israel. Vejamos então a partir deste capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que abrisse no livro de 1 Samuel, ou, como em alguns casos, e eu já disse, no livro de 1 Reis, se tiver no seu índice 4 livros de Reis. Depende da versão da Bíblia que está a usar. Então, livro de 1 Samuel, vamos no capítulo 2, verso 1. Vamos ver aquilo que Deus nos quer dizer ao longo deste programa. Ana fez a seguinte oração: como me sinto feliz no Senhor, como Ele me abençoou. Agora já posso responder a quem me quer mal, porque o Senhor deu solução ao meu problema. Como me sinto feliz. Vemos aqui Ana a falar da força que Deus lhe deu, da alegria que Deus lhe produziu no coração pelo facto de Deus ter ouvido e respondido positivamente à sua oração. Era bom que nós tivéssemos uma atitude semelhante a esta que Ana teve. Muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus, orações, mas quando Deus responde, nós muitas vezes esquecemos de ter um coração grato. Por vezes nós até nos esquecemos de agradecer a Deus as coisas básicas e simples que Deus nos dá. É interessante ver que Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse para nós agradecermos o pão nosso de cada dia, o pão que Ele nos dá hoje. E essa deveria ser a atitude do nosso coração, uma atitude de gratidão para tudo aquilo que Deus nos concede. E Ana aqui estava muito alegre, muito feliz, porque Deus tinha respondido à sua oração. Nós podemos ficar também assim quando notamos no nosso dia-a-dia, quando reparamos no nosso dia-a-dia aquilo que Deus está a fazer. E deve ser sinal de gratidão no nosso coração. Jesus nos disse que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Esta deve ser a razão principal pela qual nós estamos alegres. Aliás, Jesus disse exatamente isso aos seus discípulos. Quando eles saíram a certa altura, Ele enviou 70 e eles vinham muito entusiasmados pelo facto dos demónios se submeterem, de muitas pessoas terem sido curadas. E Jesus disse: não estejam alegres por causa disso, mas pelo facto do vosso nome estar escrito no livro da vida, pelo facto de terem a vida eterna. Como seria bom se nós nos alegrássemos simplesmente por isso. Infelizmente, reparo no meu dia-a-dia que há muitos cristãos que cruzam comigo que vivem frustrados, vivem angustiados diariamente, com o coração triste e abatido. Não conseguem ter alegria no facto de Cristo Jesus lhes ter dado a vida eterna. Já não entramos mais em condenação, mas temos agora vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Jesus nos chama dessa forma a sermos justos e santos, a vivermos de acordo com os padrões que Ele tem para nós. É exatamente por isso que Ele veio para nos libertar. Ele veio para dar essa vida abundante a todos aqueles que creem nele. E dessa forma o cristão deve ter essa convicção de que Jesus Cristo lhe trouxe a vitória. Ele, de alguma forma, você que me está a ouvir e é cristão, é um vencedor.
não por causa de si próprio, mas porque Jesus Cristo conseguiu essa vitória naquela cruz. Conseguiu essa vitória ao ressuscitar ao terceiro dia. E foi exatamente por isso que Ele subiu ao céu, para lhe enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita connosco constantemente, para nos ajudar nas nossas opções de vida, para nos ajudar nas nossas decisões que temos que tomar, para nos ajudar a caminhar diariamente, a nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E esse é um motivo mais que suficiente para nós estarmos alegres e satisfeitos, porque Deus realmente ouviu as nossas orações. O verso 2 continua a dizer: ninguém é tão santo como o Senhor. Não há outro Deus. Não há segurança alguma semelhante à de Deus. Vemos como esta mulher está a fazer uma oração mostrando que claramente ela confiava em Deus. Jesus Cristo diz que Ele é a rocha, Ele é a pedra angular no qual nós podemos firmar os nossos passos. Não há outra alicerce, não há outra forma de nós nos sentirmos seguros senão na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós confiamos nos homens, normalmente saímos desiludidos. Aliás, a Bíblia é mais forte na sua afirmação e diz: maldito o homem que confia no homem. Mas quando nós confiamos em Jesus Cristo, então podemos dizer que estamos seguros, pois Cristo é essa rocha, é a rocha da nossa salvação. É aquela pedra sob a qual a Igreja seria edificada. É por isso que a frase do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta como é que eles encaravam Jesus, quem era Jesus, quando Jesus fez aquela afirmação categórica de que ele edificaria a Igreja, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz então: sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre esta afirmação, eu vou edificar a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é de facto uma afirmação de Jesus que nos dá segurança, mesmo quando passamos dificuldades, mesmo quando estamos a viver talvez momentos difíceis na nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nos dá a segurança, nos dá a proteção necessária para os dias maus. Mas o texto bíblico continua no verso 3 a dizer: deixem de ser tão orgulhosos e altivos. O Senhor sabe tudo quanto vocês têm feito e julgará as vossas ações. Quando nós oramos a Deus, nós devemos ter cuidado para não nos dirigirmos a Ele com orgulho ou presunção, pensando nós que sabemos mais que Deus. Às vezes nós, quando fazemos determinadas afirmações ou pedidos em oração, pensamos que podemos regatear com Deus. E de facto é ridículo chegarmos a esse ponto. Algumas pessoas pensam que se podem colocar em bicos de pés com Deus para exigir seja o que for. Talvez nós não estamos a reparar com quem nós estamos a falar. É verdade que Deus nos ama. É verdade que Jesus Cristo nos diz que nos trata como amigos, já não nos chama mais servos, mas amigos. Mas isso não nos dá o direito de nós pensarmos que podemos exigir seja o que for da parte de Deus. E eu dou graças a Deus porque a relação que nós temos com Deus, a minha relação com Deus é baseada não numa exigência, mas na graça de Deus. Se Deus me fosse dar aquilo que eu mereço, eu estaria bem perdido. Eu dou graças a Deus porque Deus me dá aquilo não que eu mereço, mas aquilo que Ele me dá com amor, e aquilo que eu não mereço, Ele me concede. Porque Ele é amor. É por isso mesmo que a palavra de Deus nos mostra que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então é por isso mesmo que nós podemos ter esse privilégio de nos relacionar com Deus. Porque a própria palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, que não há um justo, nem um sequer. E não há quem busque a Deus. Isto são textos da palavra de Deus e é importante nós percebermos que a nossa relação com Deus não pode ser baseada no nosso orgulho, não pode ser baseada na nossa altivez, mas deve ser baseada na humildade e na aproximação de Deus, percebendo que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. É muito interessante ver ainda a própria palavra de Deus dizer que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá a graça. É bom nós percebermos a forma como nos devemos relacionar com Deus. E esta afirmação de Ana são extremamente interessantes. O próprio Jesus nos disse que sem mim nada podemos fazer. Sem Deus nós somos vazios. E infelizmente muitos de nós não percebemos essa situação. Não nos apercebemos que longe de Deus nós sentimos um vazio tremendo no nosso coração. Eu creio que uma das razões
pelas quais tantas pessoas sentem um vazio, se sentem desesperadas, se sentem desanimadas, é porque não conseguem ter esse encontro pessoal com Deus. Não conseguem perceber que a sua relação com Deus é feita de humildade, é feita na fraqueza, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Mas o texto bíblico aqui, em 1 Samuel, continua. E nós estamos já no verso 4, e diz assim: a força dos fortes foi quebrada, os que fraquejaram foram revestidos de força. Os que viviam na fartura agora dão tudo por uma côdea de pão, e os que andavam a morrer de fome agora são fartos. A que era estéril tem agora 7 filhos, e a que ia tendo sempre filhos agora deixou de os ter. O Senhor é quem tira a vida, mas também quem a dá. Vemos bem que Ana tinha um conceito de Deus, um conceito completo acerca de Deus, mostrando que Deus está presente em todas as facetas da vida. E é Deus também que nos pode trazer a força quando nós sentimos fraqueza, quando nós nos sentimos em baixo. É Deus quem nos levanta. O livro de Isaías diz, e é um texto que eu aprecio bastante, diz que Deus habita no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido. Ou seja, Deus está perto daqueles que estão aflitos. Deus está perto daqueles que estão desesperados. Deus não abandona o seu povo. Mesmo quando nós pensamos que Deus está longe porque nos sentimos assim, angustiados, Deus está perto. Conta-se um poema que circula por aí, creio que de autor desconhecido, que é As Pegadas na Areia, que relata a história de alguém que sonhou um dia e caminhava numa praia e olhava e via 2 pares de pegadas na areia. E de alguma forma era Jesus que caminhava com ele. E ele, voltando-se para trás, reparou que em algumas situações da vida as pegadas desapareciam e só estava apenas o seu par de pegadas. E ele voltou-se para Jesus perguntando: mas Jesus, nos momentos de maior angústia, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que eu sentia as dificuldades a apertarem, só vejo um par de pegadas atrás de mim. Mas tu abandonaste-me nessa altura? E Jesus diz: não, meu filho. Nessa altura, quando tu sentiste aperto, quando tu sentiste dificuldade, quando tu sentiste a situação que não conseguias controlar, foi no momento em que eu te peguei ao colo e te carreguei sozinho. É por isso que só encontras um par de pegadas. É interessante que é exatamente isso que Deus faz no momento da nossa aflição. Deus não nos desampara. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus que habita no meio daqueles que estão aflitos. Ele não desampara aqueles que o buscam. E é isso que nós, olhando para esta oração de Ana, verificamos. Mas o texto bíblico continua. O Senhor tira a riqueza, mas também sabe dá-las. Abaixa, mas também exalta. Tira o pobre do pó da terra, sim, da mais baixa miséria, e trata-os como príncipes, fazendo-os sentar-se em lugar de honra. Toda a terra pertence ao Senhor. Foi Ele quem deu estrutura a todo este mundo. Temos aqui teologia profundíssima nesta oração de Ana. Às vezes nós pensamos que para fazer muita teologia precisa da pessoa ir a uma faculdade teológica, precisa a pessoa de ter um curso de 4 ou 5 ou mais anos de teologia para poder dizer coisas importantes acerca de Deus. Ana aqui está a fazer uma oração profundamente enraizada numa teologia bíblica. Ela percebe que Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Infelizmente, hoje em dia há correntes de ensino bíblico que quase nos levam a pensar que Satanás e Deus andam ali quase taco a taco. Se Deus se descuida, Satanás ganha a batalha. Não é assim. Olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem levanta, é Ele que dá estrutura a todas as coisas. Deus não está longe, como alguns pensam. Deus é o Deus que está próximo. E se todas as coisas existem e subsistem, é pelo poder de Deus, é pela palavra de Deus. E isto é importante nós percebermos nesta oração de Ana. Ela está a falar acerca do Deus presente na história da humanidade. E este é o Deus que o acompanha a si também. É necessário, de facto, nós olharmos para a Bíblia e entendermos que Deus e Satanás não são seres idênticos.
Satanás foi uma criatura de Deus, um anjo, que se rebelou contra Deus. E ele é uma criatura, ele não é Deus, ele não tem o mesmo poder que Deus. É verdade que ele tem muito poder, mas não tem o mesmo poder que Deus e não vive taco a taco, quase vencendo a Deus. De forma alguma. Essa é uma das grandes mentiras que ultimamente têm sido propagadas de uma forma incrível. E quantos cristãos vivem amedrontados, vivem subjugados por essa mentalidade, que Satanás vai nos quase vencer. Não. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Pois Deus é soberano sobre toda a terra. Deus é Senhor sobre todas as coisas que existem. Mas o texto bíblico continua, e Ana continua aqui a trazer-nos princípios e textos incríveis, riquíssimos, de uma teologia profunda que é necessário continuarmos a explorar. Diz assim: protegerá os seus santos, mas o malvado será silenciado, lançado nas trevas. O ser humano não tem capacidade de o enfrentar pela força. É Deus quem guarda a cada um de nós. É Deus quem guarda os seus santos. E não é pelo esforço da nossa vontade, da nossa astúcia, que nós podemos vencer o inimigo. Isto é uma lição também aqui muito interessante tirada desta oração de Ana. Algumas pessoas pensam que é no braço que podem fazer as coisas espirituais. A palavra de Deus nos diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então temos que perceber isto. A nossa ação não pode ser na amarra, no braço, na força, na minha capacidade, pois quando eu penso que tenho alguma capacidade, então deixo de depender de Deus e deixo de poder ser usado por Deus. A minha força de nada serve contra as questões espirituais. Eu devo depender de Deus e deixar Deus agir em mim. Aí então eu sou forte. Aí então eu sou capaz de fazer alguma coisa, porque é o próprio Deus a agir através de nós, a agir com o seu Espírito Santo em nós. O verso 10 nos diz: os que contendem com o Senhor serão aniquilados. Trovejará desde o céu sobre eles. O Senhor julga sobre a terra de uma extremidade à outra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Neste verso aqui nós temos uma referência ao Messias prometido, a Jesus Cristo. A palavra do Senhor aqui é usada da mesma forma para falar acerca de Messias. Ungido ou Messias é a mesma expressão no hebraico. Então, regressando aqui ao texto, diz assim, no verso 11: então eles regressaram todos a Ramá, mas sem Samuel. Este menino tornou-se um servidor de Deus, ajudando o sacerdote Eli. Então temos aqui este texto a mostrar que Samuel ficou a servir no tabernáculo. Naquela altura ainda não havia templo e ele ficou ali com o sacerdote. E o verso 12 diz: acontecia, no entanto, que os filhos de Eli eram pessoas de muito má conduta, que não manifestavam interesse de espécie alguma pelo Senhor. Vemos que nem sempre os pais conseguem levar os seus filhos a ter um temor de Deus. Mas, por outro lado, os pais são responsáveis por educar os seus filhos. E vamos continuar a ver o que o texto diz sobre Eli e os seus filhos. Tinham por hábito, sempre que alguém estava a oferecer um sacrifício, e enquanto a carne do animal do sacrifício cozia, mandar um criado com um garfo de 3 dentes e pô-lo dentro da caldeira, dizendo: fosse o que fosse que o garfo espetasse, seria levado para os filhos de Eli. Faziam isto com todas as pessoas que iam a Siló para adorar. Outra vez o criado vinha, mesmo antes do rito de queimar da gordura sobre o altar, e reclamava um determinado pedaço de carne antes que fosse cozida, para assar depois. Se aquele que apresentava o sacrifício dissesse: leva quanto quiseres, mas deixa primeiro que a gordura seja queimada, então o criado respondia: não, dá-mo agora, senão tiro-te à força. Assim, o pecado destes jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia perante o Senhor. Vemos aqui que Eli era responsável pela educação dos seus filhos. Ele não os corrigia nesta atitude de desprezo que eles tinham para com as coisas de Deus e para com a fé daqueles que se aproximavam ali para sacrificar. O texto bíblico continua no verso 18 a dizer: Samuel, apesar de ser uma criança, estava já ao serviço do Senhor, e trazia vestido um efode de linho, tal como todos os sacerdotes. A mãe, todos os anos, fazia-lhe uma túnica de linho à sua medida, que trazia quando vinha com o marido para o sacrifício anual. Antes de regressar a casa,
Eli abençoava Elcana e Ana, pedindo a Deus que lhes desse outro filho que substituísse aquele que tinham oferecido ao Senhor. E Deus respondeu, dando a Ana 3 rapazes e 2 meninas. Entretanto, Samuel continuava crescendo e permanecia ao serviço do Senhor. Vemos aqui a dedicação desta mãe que não abandonou o seu filho. Deu-o a Deus, mas ela cuidava dele regularmente. Mas Deus continuou a abençoar esta família. E o verso 22 ainda diz: Eli já era muito idoso, mas mantinha-se ao corrente de tudo o que se ia passando à sua volta. Sabia, por exemplo, que os seus filhos seduziam mulheres e que se juntavam em grupos à entrada do tabernáculo. Tenho ouvido coisas terríveis sobre o que vocês têm feito e que o povo do Senhor me vem contando, dizia Eli aos seus filhos. É muito grave levar o povo de Deus a pecar. O pecado tem sempre o seu castigo, e isso é tanto mais verdade no vosso caso, que isso que fazem é pecar contra o Senhor. Mas eles não ligavam ao que o pai lhes dizia, por isso Deus tinha já decidido tirar-lhes a vida. O pequeno Samuel ia crescendo em tamanho e também em simpatia perante toda a gente, além do que se tornava objeto do favor do Senhor. Vemos aqui que estes filhos de Eli eram de facto filhos rebeldes, que não aceitavam a correção do seu pai, nem ouviam a palavra de Deus. E o verso 27 ainda nos diz: um dia veio ter com Eli um profeta que lhe comunicou a seguinte mensagem da parte de Deus: Não revelei eu o meu poder quando o povo de Israel era escravo no Egito? Não escolhi eu o teu antepassado Levi dentre todos os seus irmãos para ser meu sacerdote e sacrificar junto do altar, queimar incenso e trazer as vestimentas sacerdotais enquanto me servia? E não dei também as ofertas apresentadas em sacrifício a vocês, os sacerdotes? Então por que são tão vorazes em relação às outras ofertas que me são trazidas? O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.